Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos relembrar aqui um pouquinho sobre os vegetais, né? Sobre a diversidade vegetal e sobre a classificação, origem. Vamos falar um pouquinho sobre as plantas, porque elas são muito importantes biologicamente falando e ecologicamente falando também, né? Então, dando uma olhada aqui num cladograma bem simplificado das plantas, nós podemos observar que existe aqui esse grupo externo das algas verdes, que nós consideramos hoje os ancestrais, né, de todas as plantas terrestres, por dois motivos. O primeiro deles é que as algas verdes usam clorofila A e B, assim como as plantas terrestres, para fazer fotossíntese. E elas têm na sua estrutura celulose na parede celular. E também é uma característica de todos os vegetais terrestres. Portanto, hoje consideramos algas verdes, que é um grupo externo, né, como o ancestral de todas as plantas que vivem atualmente na Terra. Como vocês se lembram, as algas não têm tecido, né? Elas têm talo, mas não têm tecido organizado. Os vegetais terrestres já são estruturados e formam tecido, e tem então algumas características que são muito importantes. Uma coisa vale notar que desde o primeiro grupo, que é o grupo das briófitas, até todos os grupos seguintes, houve um cuidado cada vez maior com o gameta. Então, cuidar do gameta foi tão importante que garantiu um sucesso extraordinário às angiospermas, que são as que protegem mais toda a estrutura, nós vamos ver adiante, e representam hoje 2/3 de todos os vegetais terrestres, tá certo? A primeira providência para isso foi a estrutura de um gametângio estéreo presente pela primeira vez nas briófitas. Note que as briófitas retêm, elas vão reter o embrião dentro do gametângio feminino. Esse gametângio feminino vai proteger o embrião de predadores, de acidentes ambientais, enfim. E com isso ele terá mais chance de sucesso, tá certo? O embrião protegido, cada vez mais protegido ao longo dos diversos grupos, aqui ao longo do processo evolutivo, né? Então vamos lá. O próximo grupo a surgir é o grupo das pteridófitas. A gente poderia dizer então que as briófitas são os primeiros vegetais no ambiente terrestre, e em seguida viriam as pteridófitas, depois gimnospermas e por último, mais recente, as angiospermas. Então, as briófitas, alguns biólogos costumam comparar aos anfíbios do reino vegetal, por terem sido as primeiras a chegar e dependerem tão intensamente da água para a reprodução. O segundo grupo, o grupo das pteridófitas, apresenta uma estrutura interessante, já conseguem ter vasos condutores de seiva. Isso permitiu que as pteridófitas fossem maiores em termos de tamanho do que o grupo anterior das briófitas, que tinha que conduzir água por osmose, célula a célula, o que limita o tamanho do grupo das briófitas, né? Então, as pteridófitas têm vasos condutores de seiva e, por isso, são bem maiores do que as briófitas e inauguram essa estrutura a partir de pteridófitas. Então, todos os vegetais são chamadas traqueófitas, né? A próxima novidade evolutiva aparece antes das gimnospermas e é a semente. Como nós já falamos, semente é tudo de bom, né? Fecunde quando quiser, vai nascer quando puder, né? Então, a estrutura da semente permite que o embrião fique guardado, protegido, com nutrientes para ele poder usar lá na frente, esperando um bom momento para germinar, né? Gimnospermas apresentam as sementes nuas, né? Daí o nome do grupo, mas protegidas e devidamente condicionadas a germinar num bom momento, germinar no momento adequado, com boa hidratação, ativação, etc. E para ostentar, o último grupo, o máximo da proteção, flores e frutos, é característico de angiospermas. Todo esse cuidado com a reprodução e depois manter o embrião guardado dentro de um fruto, que ainda pode ser atraente, comestível, facilmente dispersável, garantiu um super sucesso evolutivo. Nomes. Então, quem cuida do embrião é embriófita. De briófita para frente, todo mundo é embriófita. Então, os vegetais terrestres são embriófitas.
Quem tem vaso condutor para frente, traqueófita. De pteridófita para frente, todo mundo é traqueófita. E de quem faz esperma para frente, todo mundo é espermáfita. Esperma quer dizer semente, tá certo? Nós vamos lembrar também, pessoal, para uma questão de sucesso em botânica, nós vamos ter que nos lembrar que em botânica, angio quer dizer bolsa. Então, angiosperma, bolsa dentro semente dentro da bolsa, desculpe. Então, angiosperma, semente dentro da bolsa, semente guardadinha na bolsa. A bolsa que no caso é o fruto. Então, pessoal, o primeiro grupo que a gente vai relembrar aqui é o grupo das briófitas. São vegetais pequenos, são de pequeno porte porque não tem sistema vascular, né? Então, a água vai passando por osmose de célula para célula, e isso limita o tamanho das briófitas, né? Nós vamos reconhecer em todos os grupos vegetais uma fase gametofítica. Você lembra? Gametofito faz gameto, ele é N e faz o gameto, que também é N, né? E o esporofito, que é 2N. Então, como acontece aqui? Comentamos no anterior. Muito importante. Aqui um gametângio estéreo, tanto no gametófito feminino quanto no masculino. Aqui é uma planta dioica, né? Tem o gametófito feminino e o gametófito masculino. Ambos têm gametângio. Então, no gametângio masculino é produzido o anterozoide. Uma gotinha de água leva o anterozoide até a osfera. Quando a osfera é fecundada, dentro ainda aqui do gametângio feminino, se desenvolve o esporófito, que é o embriãozinho, né? Cresce e vira o esporófito 2N. Lá dentro da calíptra, aqui na pontinha aqui, vai acontecer a meiose. Então, aqui uma meiose espórica, né? E vai dar origem a esporos. Esporos que são haploides. Esporos N. Esses esporos caem no chão e germinam. E dão origem novamente a outros gametófitos, fechando o ciclo. Tudo bem? Então, agora, pessoal, vamos falar do grupo das pteridófitas. De pena, né? Porque a folha é formato de pena. Nesse grupo aqui é super importante. A gente tem, por exemplo, as samambaias, né? No grupo das briófitas, a gente falava principalmente dos musgos. E aqui, como exemplo, a gente pode dar a samambaia, né? Muito bem. O que vamos ter aqui, predominantemente, é o esporófito. Ao contrário do que acontecia com a samambaia, que a fase predominante era o gametófito, aqui a fase predominante é o esporófito. Você nota que é interessante esse agrupamento que existe aqui na folha, que nós chamamos de soro. A folha jovem da samambaia, toda enroladinha, a gente chama de báculos, né? Báculo, essa folha enroladinha, folha jovem. Muito bem. No soro, se a gente ampliar o soro, o que nós vamos ver é que tem um conjunto de esporângios. Lembra o que era anjo? Bolsa. Esporângio, bolsa de esporos. Muito bem. É aqui que ocorre a meiose, né? A meiose espórica. E aí vão ser produzidos esporos haploides, que vão cair no chão e vão germinar. Só que dessa vez não se formam dois gametófitos, um feminino e outro masculino. Não, não. É um gametófito só, parece um coraçãozinho aqui, ó. Casalzinho, a Paulinha e o Igor, ó. Então, um gametófito, que é haploide, né? Só que esse gametófito aqui em forma de coração se chama prótalo e ele é menina e menino, num corpo só. Aqui mesmo são produzidos os gametas masculinos e femininos, né? Tem o gametângio masculino, o gametângio feminino, o gameta fica guardadinho lá dentro, e aqui dentro do gametângio feminino ocorre a fecundação e se desenvolve uma nova planta, um novo esporófito 2N, certo? Então, a fase gametofítica ficou mais reduzida e outro esporófito se forma aqui, certo? O esporófito bebê agora, mas depois ele cresce e forma a plantinha já adulta. Então, pessoal, quando nós falamos de briófitas e de pteridófitas, tratava-se de vegetais com as estruturas reprodutivas bem ocultas. Por essa razão, eles são classificados como criptógamas, ou seja, as estruturas reprodutivas não são visíveis.
Esse grupo que nós estamos vendo aqui nesse slide são as gimnospermas, elas inauguram a semente. Além disso, elas também são consideradas fanerógamas, assim como as angiospermas. Por quê? Nós já conseguimos visualizar muito bem o processo reprodutivo delas. Então, ele é menos oculto. Então, é exposto, fanerogâmicas. Muito bem. É um grupo fantástico, com vegetais de grande porte. Um exemplo clássico são os pinheiros, né? Pinos. Temos também a sequoia. No Brasil, a araucária angustifolia. Vegetais importantíssimos. Alguns pequenininhos, como a ginkgo biloba, e outros grandões desérticos, como a welwickia, aqueles que são tóxicos, né, como as cicas, né. O grupo predominante que a gente vai usar aqui para mostrar é o dos pinheiros. Lembra, foi inaugurado no grupo anterior os vasos condutores. Aqui eles já são power, muito bons, conseguem conduzir muito bem a seiva, então você tem vegetais grandões. A fase predominante é o esporófito, 2N. E você vê no esporófito, pendurado no esporófito, você vê estruturas que a gente vai chamar de estróbilos, que vão abrigar os gametófitos. Então, veja só, o estróbilo feminino, ele é bruto, né? Ele é lignizado, feito de ramo modificado. Já o estróbilo masculino é feito de folha modificada, um pouco mais delicado. Há espécies que têm os dois estróbilos, o masculino e o feminino. Outras têm árvores somente com estróbilo feminino e outras somente com estróbilo masculino. Mas o que importa é que se a gente ampliar aqui o estróbilo feminino, por exemplo, nós vamos conseguir enxergar essa estruturinha aqui, ó, que está aqui ampliadinha, que é o saco embrionário. Nada mais é do que o gametófito da planta, é o gametófito feminino. Veja como ele ficou protegido. Lembra, na briófita ele ficava lá no chão, agora ele está protegido aqui dentro do estróbilo, o gametófito feminino, portanto, se é gametofito, ele faz gameto, ele é N, e aqui está o gameto feminino, que é a osfera. Muito bem? No estróbilo masculino, o gametófito masculino é o grão de pólen. O grão de pólen, então, levado pelo vento, né, um transporte que não depende da água, então já não é mais uma dependência tão intensa de ambiente aquático e úmido, como na briófita e na pteridófita, que tinha uma reprodução oogâmica. Aqui, como vai se formar um sifão no crescimento do tubo polínico, a gente diz que a reprodução é sifonogâmica, né? Então depende do ar para levar o pólen para lá, né? A nemofílica, né? O vento levando o pólen. E aí ele cai, desenvolve o tubo polínico, que ele cresce até aqui e leva o gameta masculino, que é o núcleo espermático, para fazer a fecundação. Dessa fecundação aqui, osfera mais núcleo espermático, origina-se o embrião, 2N, certo? Como o gametófito não foi fecundado, ele vai dar origem ao endosperma, que é N. Então, o endosperma aqui é N, o embrião é o próximo esporófito, então 2N. Aqui vai ter uma casca que já era originária do esporófito anterior, que é 2N, é um tegumento, e aqui está a semente, protegidinha. Quando essa semente cai no chão, encontrando um momento propício, encontrando hidratação, encontrando um ambiente adequado, ela germina, se desenvolve, forma uma pequena plantinha, que depois vai crescer e lá na frente vai se transformar nessa planta grandona, bacana, que é o pinheiro, por exemplo. Tudo bem? Ok, pessoal, já tinha sido muito legal em gimnosperma, uma fecundação, formando uma semente bacana. Aqui, em angiosperma, é a pura ostentação, né? Então, flores formadas por pétalas, sépalas, olha, pétala é folha modificada. Além disso, você tem todo um aparelho reprodutor feminino, com gineceu, que é essa garrafinha aqui, né? Estigma, estilete e ovário. E um aparelho reprodutor masculino, né? O androceu, com o filete e a antera. Há flores que têm os dois sexos, como essa aqui. Um exemplo é a ervilha de cheiro, lá do Mendel. Outras só tem um dos dois sexos, ou seja, só feminino ou só masculina. Pode ser que essa florzinha queira fazer autofecundação. E aí o grãozinho de pólen cai aqui, ó, fecunda. Perfeito, prático, rápido, maravilhoso. Mas não é muito interessante porque não gera tanta variabilidade
genética. Então, o bacana é que esse pólen seja levado para outra planta para fazer uma fecundação cruzada e assim aumentar a variabilidade genética. Mas o que acontece aqui é uma super ostentação. Lá dentro do gineceu, então aqui dessa parte redondinha que é o ovário, né? Lá dentro tem uma estrutura que é o gametófito feminino. Esse gametófito feminino, também chamado de saco embrionário, né? Ou de óvulo, ele contém 8 células lá. Então essas daqui, você se lembra, são as antípodas, 3 antípodas, 2 sinérgides. E aqui super importantes, ó, 2 núcleos polares. E a oosfera. Quando o grão de pólen, que é o gametófito masculino, chega até a entrada do gineceu e cresce, faz um crescimento de novo, fazendo um sifão, de novo uma sifonogamia, você tem então o gametófito masculino vindo até o gametófito feminino. Percebeu como é que o gameta está protegido? Aqui o gametófito leva o gameta. Ele não está fixo, parado. Ele voa para levar o gameta. Seja no bico de um passarinho, por uma abelha, por um morcego, ou seja pelo vento, ele é transportado até a parte feminina da flor. E aí, cresce o tubo polínico e não faz uma fecundação, pessoal. Lembra disso, ó. Aqui é a ostentação, 2 fecundações. Fecunda primeiro a oosfera, bonitinho aqui no meio, ó, oosfera. Primeira fecundação, ela é o gameta feminino, certo? E a segunda, fecunda aqui os 2 núcleos polares. Você percebeu, então, que quando o tubo polínico cresceu, ele mandou 2 gametas. Ele mandou um núcleo espermático que veio para cá, para fecundar os núcleos polares, e o outro núcleo espermático que veio para cá, para fecundar a oosfera. E aí o que eu tenho como conclusão? Olha, uma casca, que já estava lá, que era 2N, né? Um endosperma que veio dessa fecundação aqui, eu tinha 2 núcleos polares que eram N, mais o núcleo espermático que era N, então eu tenho uma estrutura 3N, que é o endosperma 3N. E aqui, ó, núcleo espermático mais oosfera forma o embrião. Lindo, maravilhoso. Olha só, esse endosperma 3N altamente nutritivo. Mas não para por aí, pessoal, não para não. Olha lá, o embrião é capaz de produzir auxina, que vai fazer com que o ovário, esse ovário aqui, ó, se transforme em fruto, ok? Então, a semente guardada dentro do fruto. A semente, esperma, guardada dentro de uma bolsa, que é o fruto. Anjo, grupo angiospermas, sucesso absoluto na reprodução. 2/3 dos vegetais da Terra são angiospermas, graças a essa ostentação, esse cuidado com uma fecundação tão complexa, uma reprodução tão assistida. Rapidamente, então, pessoal, só para lembrar aqui, quem são os agentes responsáveis por levar o grão de pólen até a parte feminina da flor? Quem leva o gametófito masculino até o gametófito feminino? Pode ser que seja o ar. Então, os grãozinhos de pólen voando aqui alados, ó, alados, como acontece nas gimnospermas, e grudentos, como é nas angiospermas, podem ser transportados pelo ar. Anemofilia, polinização anemofílica. Pode ser por uma simpática abelhinha ou por outro inseto, aí ela será entomofílica, por insetos. Por um beija-flor ou por qualquer outra ave, será ornitofílica, tudo bem? E até por morceguinhos, olha lá. Morceguinhos só voam à noite, então essas flores não precisam ser necessariamente coloridas, podem ter a corola branca, vão ter um cheiro adocicado, muitas delas só abrem à noite. Essa é uma polinização quiropterofílica feita por morcegos. Possivelmente essa classificação logo vai ser modificada com monocotiledôneas, dicotiledôneas basais e eudicotiledôneas, mas por enquanto vamos trabalhar com essa classificação que é a aceita, né? Dividindo o grupo das angiospermas em 2. As monocotiledôneas são aquelas que apresentam apenas um cotilédone dentro da semente. E as dicotiledôneas apresentam 2 cotilédones. O que é cotilédone? Cotilédone é aquela folhinha modificada que tem uma função semelhante à da placenta. Ela vai levar o nutriente que está aqui na semente para o embrião. Tudo bem? Fazer um intermédio aí. Então, vamos ver primeiro as monocotiledôneas. Um cotilédone, óbvio. Monocotiledônea, um cotilédone.
As flores e as peças florais são em número de 3, são trímeras. As folhas têm nervura paralela. Se você olhar a folha de uma monocotiledônea, ela vai ser assim, ó. As nervuras dela serão paralelas. Tudo bem? E no caule, pessoal, os feixes vão estar distribuídos de forma aleatória. Xilema e floema de forma aleatória. Já as raízes desse grupo vão ser superficiais, né, fasciculadas ou em cabeleira. Excelente, por exemplo, quando você quer colocar a margem de um rio em que foi retirada a mata ciliar, porque ela vai prevenir o assoreamento, né, segurando lá parte da terra, né? Dicotiledôneas, então, 2 cotilédones, 2 folhinhas modificadas, com função de como se fosse a da placenta. As peças florais são em número de 4 ou 5, então, tetrâmeras ou pentâmeras. As nervuras das folhas, pessoal, aqui, elas vão ser reticuladas, ó. Diferentemente do grupo anterior, que tinha nervuras paralelas, aqui elas vão se ramificando, são reticuladinhas, certo? E se você prestar atenção no caule, em corte, você vai ver que ela se dispõe de forma cilíndrica, né? Em torno de um eixo, muito mais organizado que no grupo anterior. Já as raízes aqui são axiais, ou seja, mais profundas, também chamadas de raízes pivotantes, tá? Um exemplo bacana para você lembrar de monocotiledônea é o arroz. Tudo bem? E um exemplo de dicotiledônea é o feijão. Se você gosta de flores, prefere lembrar de flores, pense que uma monocotiledônea é o lírio. E uma dicotiledônea é a rosa. Ok? O lírio e aqui, então, dicotiledônea, as rosas. Nossa, mas eu vou contar todas as pétalas da rosa? Claro que não. Olha pela folha e com a folha você já fecha que ela é uma dicotiledônea, ok? Muito bem, pessoal. Essa parte aqui que a gente precisava comentar, toda vez que se forma um fruto verdadeiro, ele se forma a partir do ovário da flor. Aquele ovário que se desenvolve depois da fecundação da semente, né, e dá origem então ao fruto. Mas nós consumimos alguns vegetais com o nome de fruto, mas são falsos frutos, porque não foi o ovário que se desenvolveu. Não entendeu, Juju? Te explico. Olha lá. Então, por exemplo, na maçã, quem se desenvolve na maçã é o receptáculo floral, não é o ovário. O ovário é essa parte que a gente não gosta muito aqui no miolinho da maçã. Entendeu? No caju, quem vai se desenvolver é o pedúnculo, tá? O fruto verdadeiro é essa parte aqui que tem a castanha, né? E esses são pseudofrutos simples, né? Ok? Entendeu, Larissa? Ó, olha lá. O pseudofruto composto, a gente tem como exemplo o morango. Quando a gente pega um moranguinho, aqui tem vários frutinhos pequenininhos chamados aquênios. Vamos falar dele já já. E o abacaxi é um outro exemplo de pseudofruto composto. Dividindo os frutos, fazendo uma classificação aqui, pessoal, dos tipos de frutos, né? Nós vamos dividir em 2 subgrupos primeiro, carnosos e secos. Dos frutos carnosos, nós temos 2 tipos ainda, as bagas e as drupas. Na baga, a gente tem várias sementes por loja, né? Cada separaçãozinha interna dessa daqui, várias sementes por loja, e elas se desprendem com facilidade, por exemplo, no tomate, no mamão. Na drupa, em geral, eu tenho uma semente só, ela é central e bem presa na polpa do vegetal, como o abacate, o pêssego, a azeitona, né? Já os frutos secos, minha gente, nós vamos dividir aqui em 2 grupos, deiscentes e indeiscentes. O que caracteriza cada um desses grupos? Os frutos secos deiscentes são aqueles que, quando maduros, eles se abrem. Tipo legume ou vagem, assim, uma ervilha, né? Lomento, que aqui forma aquele carrapicho chato que gruda na roupa da gente. E cápsula, por exemplo, como o quiabo. Quando maduro, ele se abre, por exemplo, a cápsula, olha, se abre e solta todas as sementinhas, né? Que a gente dificilmente vê o quiabinho maduro, né? E indeiscente é aquele que mesmo maduro, ele não se abre. Ele não vai desproteger a semente a hora nenhuma. O primeiro exemplo é a cariópse ou grão, que acontece, por exemplo, no arroz integral. Aquilo que cobre a semente é a cariópse, um fruto que fica bem grudadinho mesmo na semente. Noz, a gente precisa quebrar a noz com quebra-noz, né, para comer a semente que está lá dentro.
Aquênio, frutinho seco indecente, conjunto deles lá no morango, né, no moranguinho, em que o frutinho está aqui, ó, preso por uma única haste. E esse aqui interessante, de uma plantinha que tem essa semente alada, é um fruto do tipo sâmara, né? A tipuana tem essa semente. Aquela que ela cai no chão, mas antes ela vai rodando, rodando, rodando no ar, porque ela tem uma asinha presa aqui na semente. Isso faz com que ela vá parar bem longe da árvore mãe, tem uma estratégia para dispersão, né, desse fruto. Como é que essas sementes e esses frutos vão se disseminar, pessoal? De novo, pode-se ter ajuda aqui, né? Pode ser pelo vento, a nemocória, é o que acontece, por exemplo, com dente de leão, né? Bate um ventinho, sai voando e leva bem para longe. Ou com uma outra semente também aladinha chamada picão, né? Quando os animais participam desse trabalho, então a gente tem duas situações diferentes. Ou o fruto é gostoso, saboroso, tipo uma ameixa, né? Então o animal vai comer o fruto e a sementinha vai ser dispensada lá longe, longe da árvore mãe, ajudando assim na disseminação. Então ou é um fruto gostoso ou é um chatão que gruda na gente, que nem o lomento lá, que nem o carrapicho. Ele gruda no animal e depois o animal vai tirar ele bem longe da árvore mãe, né? Quando é a água quem faz a dispersão, a gente chama de hidrocória. E é o que acontece, por exemplo, com o coco da Bahia. Então aqui a gente tem um endosperma líquido, né? E o embriãozinho está aqui. Ele cai lá numa ilha, por exemplo, estava lá na ilha. Aí, estava lá no coqueirinho, né? Ó. Aí ele cai e vai flutuando na água até chegar numa próxima ilha. E lá na próxima ilha ele germina, né? Então isso seria uma estratégia de reprodução aí, de disseminação, que faria com que ele conseguisse ocupar e colonizar diferentes ambientes, né? Então essa reprodução, essa assistência na dispersão de sementes de frutos, quando é feita pela água, é chamada de hidrocória. E por último, pessoal, para a gente encerrar, vegetais fazem reprodução sexuada, mas também fazem reprodução assexuada. Um briófita, por exemplo, um fragmento de briófita já regenera, forma uma plantinha nova, propágulo. Na violetinha africana, se a gente arrancar uma folhinha, colocar na água, ela vai formar raízes adventícias. Aqui a folha da fortuna, né, a calanchoe, faz brotinhos na ponta da própria folha. É um tipo de propagação, de reprodução assexuada, né? Nos morangos, a gente tem um caule interessante chamado estolho, que se a gente cortar aqui, cortar no estolho, e a gente plantar, vai separar e fazer uma nova plantinha. Então eu consigo fazer mudinhas, né? A batatinha que a gente come, ela também tem botões vegetativos. E a gente consegue arrancar esse caule e plantar em algum outro lugar e aí espalhar a plantinha e ela fazer então a reprodução assexuada. Bom, pessoal, obrigado pela sua paciência. A gente reviu aqui os principais processos de reprodução dos vegetais. Boa revisão, bons estudos. Beijo, tchau, tchau.